Paz do Senhor, irmãos. Aqui, pastor, aleluia. Capítulo 23 de Mateus, o Senhor traz ali uma lista explícita do que é a característica, o caráter fariseu ou farisaico. O Senhor descreve o farisaísmo de forma muito clara. E os pontos fortes que eu acho ali em Mateus 23 é quando o Senhor diz: eles ensinam a lei de Moisés, porém eles não vivem essa lei. Vocês até podem aproveitar o que eles ensinam, mas não procedam como eles, porque não praticam o que falam. Mais na frente, Cristo vai chamá-los de sepulcros caiados, que por fora têm uma aparência, mas por dentro estão cheios de ossos podres. Alguém acha ruim quando a gente chama esse evangelho de evangelho de fariseu? Alguém reclama. Não, mas não pode. Evangelho de fariseu? Sim. O que é um evangelho de fariseu? É um evangelho hipócrita. É uma coisa que parece, mas não é. Quando a gente vê uma igreja dessa, que nós temos hoje, boate gospel. Boate gospel. Tem até drinks. Igrejas que põem a meia luz, faz o encontro ali de casais, com drinks. É um suquinho, um refrigerante, um vinhozinho de leve. Esse é o evangelho de Jesus? Boates gospel. Na época das fogueiras, das festas juninas e julinas, eles também fazem as mesmas brincadeiras. A quadrilha dentro da igreja. Olha a cobra, olha a chuva. Tem cultos específicos só de rock. Cultos específicos para o funk. Cultos para os motoqueiros, todos de preto, de moto, entram até dentro da igreja. Tem igreja própria. É esse o evangelho que nós vivemos hoje. Escola de samba gospel. Escola de samba. E aí eles cantam um hino para Jesus e se vestem a caráter e vão para o carnaval. Escola de samba. É isso que nós vemos hoje. Clubes. Clubes para os irmãos ir passar um final de semana, vendo uma perninha de fora. As irmãs de biquíni, os varões de biquíni, e lá tem piscina, futebol. É a igreja neopentecostal, a igreja moderna. É a realidade da igreja. É o que nós vemos hoje. A corrida em busca de dinheiro é insana. É insana. Pastores cobrando para pregar em congressos. E é 10, 20, 30, 40 mil, dependendo do congresso, dependendo do número de pessoas. Isso é o evangelho de fariseu.
Eles não estão preocupados com almas. Estão preocupados nem com avivamento. Estão preocupados com o bolso, com a conta bancária. Essa é a igreja desse evangelho de fariseu, que falam de missões, mas é só na fala. Uma época um pastor fez a reunião com obreiros e estava convocando obreiros para ir lá para os torrões do Nordeste e pagava. E pediu que naquela reunião de mais de 500 obreiros, alguém levantasse a mão para ir para aquele lugar, no sertão do Nordeste. Ninguém levantou a mão. Nenhum dos pastores, obreiros, evangelistas, diáconos, presbíteros, missionários, nenhum levantou a mão querendo ir para aquele lugar. Mas falam de missões. Falam de amor nos púlpitos. Mas amam mesmo o seu umbigo. Amam mesmo o seu interesse. Amam mesmo o seu bolso, sua conta bancária. Guerreiam entre si. Pastores querendo destruir pastor. E o que dá ibope no YouTube é exatamente isso. Fofoca gospel. É o que dá ibope no YouTube. Pode buscar nos canais de fofocas do YouTube. São os canais mais vistos. É a prova de que essa igreja hipócrita e farisaica, essa igreja gosta disso. Tanto é que ela dá ibope para esses canais. Eles gostam de ouvir uma fofoquinha. Qual foi o pastor que caiu? Qual o pastor que adulterou, que matou? Qual foi o pastor que foi preso? Qual o pastor que está em adultério? Qual o pastor que traiu a mulher? Eles querem fofoca. Essa é a igreja. Eles amam fofoca. Tanto a prova é que o que mais temos de canais no YouTube é canal de fofoca de igreja. Ninguém tem um estudo bíblico, uma mensagem maravilhosa para pregar. Não, fofoca. O pastor foi pego com a fulana. Ó, a igreja, o pastor tem isso, tem aquilo, vai fechar. Aí fazem festa. A igreja fechou. É o evangelho de fariseu. Mas nós te amamos. Nós amamos os irmãos. Não. Isso não existe. Não existe. Essa questão de nós amamos. Não. Os verdadeiros cristãos, eu creio que existem os verdadeiros. Os homens de Deus existem. Esse pouquinho aqui, ó. Mas existe. Os verdadeiros cristãos existem. Mas a maioria não. A maioria é disputa. Pastor disputando com o outro. Vê quem faz o templo maior, o mais bonito, o mais suntuoso. As cadeiras mais caras. Os irmãos que entram lá são soberbos, egoístas. Com as melhores roupas, o melhor perfume, o melhor sapato, a melhor maquiagem, o melhor penteado, a disputa entre eles, o melhor carro lá no estacionamento. Isso é o evangelho de fariseu. Este é o evangelho de fariseu que nós vivemos. Não se vê mais a manifestação pura do Espírito Santo, de curas, milagres. Aquela característica da igreja primitiva, onde ninguém passava necessidade, porque eles vendiam tudo que tinham, para que cada um ajudasse o outro. Não. Hoje tem irmão arrotando filé mignon lá na frente, enquanto o outro comeu ovo. E isso foi o muito que ele comeu. Às vezes nem ovo ele tinha para comer. Esse é o evangelho de fariseu, onde o pastor anda de carro de 1 milhão e os membros estão andando de bicicleta, a pé ou de jumento. Mas o pastor tem helicóptero, já tem jatinho, o pastor tem mansão. Mas os irmãos, os membros, moram de aluguel. E você vai me dizer que esse não é um evangelho de fariseu? Mas eles estão pregando, dizendo que Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas isso é de boca para fora.
Lembra que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Longe. Enquanto isso, o mundo chora, o mundo geme, almas se perdem. A droga cada vez galgando mais, aumentando mais. O crime aumentando mais. Basta para o nosso país que se saiba, e é fato, que é um país violento, criminoso, corrupto. Mas os pastores estão aí, dizendo ser uma coisa e são outras, concorrendo a político, cargos políticos, não se contentam com o pastorado, com o pastoreio, com o título, com o cargo, com a unção que receberam, se é que receberam. Mas querem mais, querem aplausos, querem fama, querem ver o nome no outdoor, querem títulos, cargos políticos no mundo, no inferno, no diabo que o carregue, mas eles querem mais. Este é o evangelho de fariseu que nós vivemos. Não são todos, mas é a maioria esmagadora. É maioria. Onde nós vemos, de fato, a igreja que se diz do Senhor escandalizada, escandalizando, escandalizadora. Nós vemos uma igreja corrupta, corrompida e corruptora. O covil que o Senhor destruiu, que nós lemos lá em Mateus 21, e ele entrou no templo, derrubou as cadeiras, as mesas, e chicote nos cambistas, e disse: vocês estão fazendo a minha casa de covil de ladrões. O covil continua. As mesas que foram derrubadas foram levantadas. As cadeiras foram levantadas novamente. Os cambistas estão dentro do templo novamente, vendendo e negociando. E negociando a tua alma. Negociando pessoas, a fé. E você ainda vem para mim e quer dizer que isso não é evangelho de fariseu?